Então vamos lá. Para começar a nossa peça, nós vamos pegar a argolinha de madeira e fixar 2 cordões de 5,20 metros e vamos usar o nó de laçada inicial para poder fixar esses cordões. E agora todo o nosso trabalho vai ser fazendo o nó quadrado. A gente já começa fazendo o primeiro com esses 4 cordões. Agora é a hora da gente adicionar cordões. Então a gente vai adicionando os cordões fazendo o nó quadrado do mesmo jeito que a gente sempre faz. Só que ali, por exemplo, adicionando do lado esquerdo, a gente precisa segurar ali com o dedo, ali na parte de cima, o lado esquerdo, para poder conseguir fazer esse nó da mesma forma que a gente faz como se tivesse já fixado. E agora adicionando do outro lado, do lado direito também, bem de pertinho para vocês verem qual é o movimento que deve ser feito. Mas é basicamente seguir o mesmo movimento que a gente faz para fazer o nó quadrado tradicional. A primeira fileira fica com um nó, a segunda fileira com 2, a terceira com 3 e assim por diante. E a gente sempre adicionando os cordões tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então vão ser um total de 9 linhas até completar o triângulo. Agora nós vamos continuar fazendo as linhas com os nós quadrados, porém sem adicionar cordões. Então, esse é o formato que vai ficar a nossa peça e a quantidade de linhas que você vai precisar fazer. Então, dá um print lá naquela tela para você conferir o gabarito. Então, a peça vai ficar com mais ou menos 70 centímetros de comprimento. E agora é a hora da gente fazer o acabamento lá na parte de baixo. Então, a gente vai virar essa peça com a parte de trás agora para frente. E usando um cordão de 1,50 m, você vai fazer o acabamento usando o nó festonê. Porém, apenas o primeiro nó que vai ser duplo. Todos os outros demais cordões, você vai fazer apenas uma laçada do nó festonê.
Então, finalizada essa parte, agora você vai pegar a peça e vai virar ela com a parte da frente, novamente para frente. E é a hora de embutir todos os cordões que ficaram ali naquela parte de baixo. Para embutir, eu usei essa agulha, que é uma agulha de crochê. Ela tem essa partezinha onde você enfia os cordões um pouquinho mais larga. E ela é sem ponta, então você consegue trabalhar com cordões um pouquinho mais grossos. E eu vou pegar todos os cordões e vou embutir eles, passando esses cordões por dentro do nó quadrado na fileira de cima. E repare que o primeiro e o último cordão não vão ser embutidos, que são os cordões que estavam servindo como guia para você fazer o festonê. Então, depois de embutir todos os cordões, a gente vai cortar eles bem rente ali à raiz. E agora eu venho com um pinguinho de cola dando acabamento ali para não correr o risco desses cordões escapulirem. Agora nós vamos dobrar essa trama ao meio para poder formar o bolsão onde a gente vai encaixar o livro. Para fazer isso, nós vamos contar o terceiro buraquinho ali do lado direito e ele vai encaixar com o primeiro buraquinho da parte de baixo. E como esse cordão que ficou sobrando, nós vamos basicamente costurar essa parte da lateral. Então, eu também usei a agulha de crochê para poder conseguir passar dentro dessas casinhas e ir costurando, fazendo um movimento de zigue-zague até chegar lá na parte de baixo. Eu sempre começo da parte de trás, vindo para frente. Você vai repetir a mesma coisa agora do lado esquerdo.
Para fazer o bolsão na parte da frente, eu usei esse cordão de fio de juta. Como ele é muito fininho, eu juntei 6 pedaços de cordão para que ele chegasse na espessura que eu queria trabalhar. Então, eu juntei 6 cordões de 40 centímetros para poder fazer a parte superior desse bolsão. Para fixar esse cordão na trama, eu contei 5 linhas para baixo e 2 nós para o lado esquerdo. E é onde eu vou colocar esse cordão e fazer um nozinho na parte de dentro desse bolsão. Do outro lado é a mesma coisa, você vai contar 5 linhas e mais 2 nós pro lado direito, para você encontrar qual é o buraquinho que você vai passar esses cordões. E na parte de dentro você também faz o nozinho para ele poder não passar de volta para a parte da frente. Agora nós vamos trabalhar com 8 conjuntos de 6 cordões de 80 centímetros e fixar eles nesse cordão que a gente acabou de prender na trama, usando o nó de laçada inicial. Depois de fixar esses 8 cordões, a gente vai fazer o nó quadrado agora, a mesma trama que nós temos feito até então.
8 fileiras de nós quadrados para poder fazer esse bolso. E depois de finalizado a trama, usando a agulha, a gente vai enfiar todos esses excessos de cordões para a parte interna ali do bolsão. Agora é hora de pegar a peça e vamos virar ela do avesso para poder fazer o acabamento na parte interna. Não precisa ter medo de virar ela do avesso, é só você ir empurrando pelas pontinhas e depois pela parte de dentro você vai puxando ela aos poucos e ela vai virando do avesso sem puxar os fios ou correr o risco de arrebentar. Então eu desfiz o nozinho de um dos lados para poder apertar um pouquinho mais esse nó. E agora um pinguinho de cola nesse nó para ele poder ficar bem firme, não correr o risco de soltar. Cortar o excesso dos cordões. E agora um pinguinho de nó bem rente ali à raiz desses cordões que ficaram sobrando e você corta o excesso de todos eles. Dá um nó também bem rente à raiz desses dois cordões que ficaram aí nas duas pontinhas. E agora, para finalizar, é só voltar a peça para o lado normal que ela estará pronta.